falta muito pouco para vocês conhecerem o mundo invertido. Foram 3 meses de muito ensaio, muito trabalho. Nosso elenco está hoje com técnicos, com toda a equipe, preparando, trabalhando nos últimos detalhes para a nossa grande estreia. E você vai acompanhar tudo isso aqui no Entre Palcos Oficial. E a gente já sai direto, a gente nem fica muito esperando. Chegamos finalmente no teatro e esse é um dos momentos que eu particularmente adoro, essa parte de montagem e tal. Eu, como técnico de som que também sou, eu estava muito ansioso para ver como que o espetáculo que eu estou dirigindo ia tomar forma. Então a gente participou da montagem de luz, a gente fez a montagem de som e levantamos todo esse espetáculo em alguns dias para conseguir mostrar para vocês esse mundo invertido. Chegar no teatro é sempre uma reestruturação do projeto, né? Porque até o momento a gente estava na sala de ensaio, então a gente tinha elenco, direção. No teatro a gente entra com vários profissionais, como o áudio. No áudio tem o design de som, tem o operador de som, tem o microfonista, tem também a luz, tem o contra-regra, tem cenário. Então a equipe fica maior. A gente precisa administrar todas essas partes, além do elenco, e ver funcionar as cenas com tudo que a gente planejou. Então é um novo passo. Aí funciona. A Ada pode entrar um pouquinho números direito, tá? Entre o 1 e esse aqui. Isso, não, também. É 1,25, né? Régua são os números que são marcados na frente do palco pra gente saber a nossa posição em uma coreografia. Mas uma vocês referência. olham assim? No... A gente olha assim sorrateiramente. É pra isso! Por que é importante estar preciso na régua? Porque tem muitas luzes que são marcadas. Então se a gente ficar fora da régua, a gente fica fora o quê? Da luz. No escuro. E muitas vezes, por conta da altura também, a gente tem marcas além só da régua no palco. Então a gente tem coisas assim no chão pra gente saber a altura também no palco. Esse momento de chegada no teatro é sempre muito especial, mas é muito impactante também, né? O elenco estava acostumado a fazer na sala de ensaio. Então, quando a gente chega ao teatro, os elementos vão entrando aos pouquinhos. Uma hora entra o microfone, depois entra o figurino, depois entra o cenário. E cada vez que um elemento desse entra, eu, como diretor, preciso abrir a minha visão para enxergar tudo. O que funcionou, o que não funcionou, o que é melhor mudar, o que é melhor manter. Então, por exemplo, quando entrou o cenário, a gente levou um ensaio inteiro para eles entenderem as passagens que eles teriam, por onde eles entrariam. Tivemos que fazer algumas mudanças para se adaptar ao cenário. Mesma coisa para o figurino. Chegou o figurino, algumas trocas de roupa, e são muitas, eu já posso adiantar, algumas trocas de roupa precisavam de um pouco mais de tempo. Outras trocas de roupa tinham que ser feitas em outro local. Então tem todo esse momento de adaptação, né? É a primeira vez que a gente está levantando a peça. Gente, é isso mesmo, ensaio de figurino, a gente precisa parar para testar e tal, tá tudo bem, vocês estão arrasando. E aí a gente leva alguns dias para entender isso. Então o pessoal que assiste às vezes acha que é rápido, ensaia, vai pro teatro e faz. Não, teve um dia só para troca de figurino, teve um dia só para troca de cenário, teve um dia só de som, um dia de luz, é muito complexo. Como produtor e elenco, a parte que a gente mais precisa adaptar são as cenas, porque fazer numa sala de ensaio é muito diferente de fazer com o cenário em si. Tem um caso muito específico da Canção da Aventura, onde os meninos pegam a bicicleta, eles precisaram trocar o lado, ver o tempo de descida, a gente precisa coordenar tanto com o contra-regra, quanto com a coreógrafa, tanto com o cenário, o espaço certinho para tudo encaixar. Então, esses pequenos ajustes precisam ser feitos. Antes da gente chegar no teatro, tem todo um processo, né? O Rodrigo Oliveira, que fez o nosso desenho de som, e o Felício Mafra, que fez nosso desenho de luz, ambos vieram aqui para a sala de ensaio para assistir o nosso famoso passadão. Depois do passadão, a gente conversou. E os dois, assim, foram muito gentis porque aceitaram várias pontuações que eu tinha para dar, trouxeram várias ideias incríveis e isso foi cada vez mais animando aqui esse lado do diretor, né? Porque eu sou o técnico, mas estou o diretor. Depois disso, nós criamos o nosso rider, né? O rider de som, o rider de luz. E o que é o rider? Ele é uma lista dos equipamentos que nós vamos usar, qual é a metragem de cabo, onde esse equipamento vai, que tipo de equipamento é esse, quantos a gente precisa. Então tem todo esse trabalho de pré-produção. Depois disso a gente faz o mapa de luz, que é onde o refletor vai ficar, posicionado para onde, mirado para onde, alinhado para onde. E depois disso a gente ainda teve um privilégio. Eu fui lá para o escritório do Felício Mafra e a gente no 3D do cenário posicionou todos esses refletores para que eu pudesse ver como iria ficar a luz. Então quando a gente chegou realmente no teatro, a gente já tinha uma ideia de como seria a luz, como ela iria funcionar, o que seria legal, o que não seria.
Então a gente já estava adiantado, vamos dizer assim. Depois disso tudo, temos também a programação, né? A programação do som, porque na mesa de som, o operador ele precisa saber que ator vai estar em cada cena, quem que ele precisa abrir, se o ator vai ter um reverb, se aquela música vai ser alta, se vamos ter som no surround em volta das pessoas, se o som vai vir de dentro do palco. Então nós temos várias programações diferentes naquela mesa de som. E um spoiler para vocês, e um bom exemplo também sobre a programação do som. Durante a peça nós temos um rádio, tá? E nesse rádio fala um narrador, que é ninguém mais, ninguém menos que Maurício Berg, dublador de vocês sabem quem, né? Então, o Maurício, quando fala ali na rádio, não sai o som normal da voz dele, bonita, do microfone. Não, o nosso designer de som, ele deteriorou essa voz para que ficasse com aquela voz de rádio mesmo. E essa voz sai só lá de dentro do palco. Assim, o público tem a impressão de que essa voz está saindo do rádio que está ali em cena. Quer dizer que o seu amigo William está preso em outra dimensão? Isso, e a gente tem que resgatar ele. Mas a gente não sabe como ir pra outra dimensão. Uma coisa que eu tinha já levado pro Teatro Fashion Mall e que eles compraram a ideia desde o começo é que eu queria muito que a gente fizesse uma sessão antes da estreia e que essa sessão, apesar da gente não ter patrocínio, que essa sessão fosse para ONGs, para pessoas que precisam ser acessadas pela arte e que nem sempre conseguem ser acessadas. E a gente conseguiu e foi muito importante. Era a primeira vez que eu estava dirigindo uma comédia na minha vida e eu queria ter esse termômetro, eu queria entender o que era engraçado para o público, o que funcionava, como eles iam reagir a algumas coisas, né? Então, esse primeiro dia de ensaio aberto, esse nosso primeiro dia com o público, foi muito importante. Acho que para o elenco, para a equipe, mas principalmente assim para mim, porque eu consegui entender o que da minha direção estava funcionando, o que eu podia mudar um pouquinho. Então é literalmente um termômetro, a gente chamou de termômetro esse dia. A gente pôde ponderar o que funcionava e o que não funcionava. Eu acho um grande desafio para essa nossa montagem agora, que é a primeira, é porque ao mesmo tempo que eu e Gabi a gente tinha assistido lá fora e a gente queria fazer uma coisa à altura de um musical off-Broadway, nós tínhamos as limitações de um projeto que é independente e nós tínhamos uma outra limitação, porque o nosso sonho é conseguir levar esse espetáculo para outros lugares, né? A gente queria que todo mundo pudesse se divertir com esse espetáculo. Então, a todo tempo, a gente tinha que conversar com as equipes assim, a luz tem que ser grandiosa, tem que ser cheia de efeitos, mas tem que ser uma luz que a gente possa levar para qualquer lugar. E isso era um desafio para as equipes, porque eles falavam, mas por que a gente faz algo grandioso e que possa levar para qualquer lugar numa produção independente? E eu acho que a gente é uma equipe tão maravilhosa que a gente conseguiu atingir isso. Realmente... Ih, desculpa, me emocionei. Eu me emocionei mesmo, porque é verdade, assim. Essa equipe é maravilhosa, eu tenho grandes amigos da equipe e a gente conseguiu. A gente tem um espetáculo que é grandioso e que eu tenho certeza que dá para levar para todos os lugares. Então, obrigado, equipe, por ter acreditado nessa maluquice que saiu na minha cabeça de montar um musical off-Broadway independente no Brasil. Não seria possível sem todo mundo que faz parte dessa equipe, que é muito grande. Caraca, não tava esperando. Pegou do nada. Eu tava falando quando eu vi, bateu. Eu tenho certeza que esse é só o começo dessa nossa jornada, né? A gente está construindo algo lindo juntos. Vocês puderam participar disso aqui no Entre Palcos com a gente, então muito obrigado ao canal Entre Palcos por topar, estar junto, mostrar os bastidores de uma montagem independente aqui no Brasil. Eu espero que essa peça tenha uma vida longuíssima, que você que está assistindo a gente de qualquer lugar do Brasil, em algum momento a gente esteja aí na sua cidade para você vir assistir essa paródia que me encantou, que me divertiu tanto lá fora e que eu tenho certeza que vai divertir e vai fazer rir todo mundo que for assistir Stranger Things, uma paródia musical. Muito perto e o feliz pra sempre. No próximo episódio de Criando Stranger Things. Léo, não tem próximo episódio. O próximo episódio é lá no Teatro Fashion Mall. A partir do dia 11 de maio. Sábado às 19 horas. Domingo às 18 horas. Venham assistir. Stranger Things, vem!